né? E o segurado facultativo. Só para lembrar, né? Nós vamos falar em qualidade de segurado, mas é importante lembrar que os segurados são esses: o empregado, só para lembrar, o doméstico, o trabalhador avulso, né? O contribuinte, o segurado especial, né? E o que eu chamo carinhosamente de CI, que é o contribuinte individual. É só para lembrar, gente, essa dualidade. Sempre a gente vai ter a dualidade, segurados, né? E dependentes. Por outro lado, existem os dependentes também, que a gente vai ver no artigo 16. Dependentes, né? O segurado facultativo, lembre-se dos requisitos, você nunca mais perder em prova a questão que envolve o segurado facultativo. Facultativo, você precisa de 3 características. Primeiro, ele tem que ter a partir de 16 anos. A partir de 16 anos. Né? Não ser obrigatório. Necessariamente, ele não pode exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório. E ele, como regra, não pode ser de regime próprio de previdência social. Isso aqui são fatos assim, só estou lembrando a você. Existem os beneficiários. Os beneficiários compõem de 2 grandes grupos, dos segurados e dos dependentes. Beleza? Beleza. Estou relembrando só, a gente viu isso com profundidade. Quais são os segurados? Obrigatórios e facultativos. 2 grandes, são 6 tipos de segurados. 5 obrigatórios, 1 cara facultativo. E os beneficiários, na condição de dependentes, a gente vai ver no artigo 16 quem são. De todo modo, para começar a falar em qualidade de segurado, eu só queria relembrar a sua memória, o pessoal que está em casa, quem são os segurados? São esses. Lembrando, empregado é aquele que tem uma relação de emprego, tem um trabalho habitual, oneroso, pessoal e com relação de subordinação. O empregado doméstico, ele tem essa mesma relação de emprego, porém, ele é subordinado a uma pessoa ou a uma família e trabalha em atividade sem finalidade lucrativa no interior daquela casa. Lembre-se disso. Diferente da diarista, que a diarista é igualzinha à doméstica, porém o trabalho dela não é habitual, é eventual. É até 2 dias por semana. Passou de 2 dias por semana, vira doméstica necessariamente na forma da Lei Complementar 150. Recentíssima, de 2015. Por outro lado, o trabalhador avulso, não esqueça, é aquele cara, só estou relembrando a você que já viu isso com profundidade, que trabalha para uma ou mais empresas sem relação de emprego, nos termos do regulamento. O que quer dizer isso? Avulso é o trabalhador que trabalha sem vínculo de emprego para uma ou mais empresas com a intermediação obrigatória necessária, ou do órgão gestor de mão de obra, no mundo portuário, ou do sindicato de categoria, que normalmente se dá no mundo não portuário. O trabalhador avulso, o grande macete é você lembrar que 99% deles são as pessoas do porto. Estivador, capataz, prático de porto, bloco, trabalhador em alvarenga, consertador de cargas e vai por aí. Prático de portos, com filé mignon danado, certo? E existe também um não portuário, onde aparece mais a mulher, porque a mulher brasileira média não aguenta o trabalho pesadíssimo de porto, de estiva. Então ela aparece mais no mundo não portuário, ensacadora de sal, café, cacau, certo? Normalmente ela é intermediada obrigatoriamente pelo sindicato de categoria, certo? Então você distingue muito bem um do outro. E o rural, cara, o especial é o rural de pequena monta, normalmente até 4 módulos fiscais. Ou o pescador artesanal, é o ruralzão pequeno lá. Certo? Na outra ponta, a gente viu os 4 dos 5 obrigatórios, tem um facultativo. Lembra que o facultativo é quem não é obrigatório. Porque se ele for obrigatório, se sobrepõe à condição facultativa, lembre-se disso. E ele não pode ser de regime próprio, porque é a Constituição quem afasta essa possibilidade. E ele tem de ter necessariamente a partir de 16 anos. Em que pese a lei falar em 14 anos. Cuidado quando você lê isso na lei. Porque a emenda 2098 elevou a idade. Então a lei foi revogada tacitamente pela emenda 20, que levou a idade de 14 para 16 anos. Então o segurado facultativo é um camarada que ele é desempregado, dona de casa, estudante, bolsista,
o cônjuge que acompanha o outro que vai trabalhar no exterior, o presidiário em qualquer circunstância que está no decreto. Até alguém me perguntou, Marcelo, é isso mesmo, presidiário? É. O presidiário que trabalha dentro ou fora da unidade penal, com ou sem a intermediação do órgão carcerário, ainda assim o decreto 3.048 o prevê como segurado facultativo, ele contribui se quiser. Certo? O síndico de condomínio que não recebe remuneração e não recebe dispensa de cota, se quiser e puder, pode ser facultativo também, certo? Então observe que são condições excludentes entre si. Os segurados obrigatórios se filiam à Previdência pelo simples exercício da atividade. O facultativo se filia pelo pagamento, pela inscrição e o pagamento. Agora, entre os obrigatórios, eu de propósito deixei um cara, só para lembrar vocês, quem eu deixei de falar? Contribuinte individual. É o antigo autônomo, equiparado ao autônomo, o antigo empresário. Cara, nunca mais esqueça disso. Se você estiver desesperado na prova, FCC, por exemplo, qualquer coisa, lembre-se, o contribuinte individual é a classificação residual, ou subsidiária, se você quiser entender assim. Onde não tiver, se você não tiver onde fiar o cara, não tem onde fiar, pode ter certeza que ele é contribuinte individual. Porque, historicamente, ele foi todo construído assim. Porra, não tem onde... Quem é esse cara? Não... Muito provavelmente, mas muito, ele é contribuinte individual. Você pode ver que no próprio decreto 3.048, o segurado, o contribuinte individual é todo mundo que sobra. Não tem onde fiar o cara, ele é contribuinte individual. Percebeu? Eu estava dando um exemplo. Hoje surgem novas profissões a todo tempo. O exemplo que tem hoje. Pô, o que o cara faz? Eu sou youtubers. Não tem youtuber hoje? Até ganham muito bem, muitos desses jovens. Até tem um senhor que é um youtuber. Vocês já viram um senhor? Que ele faz pensamentos muito legais, um senhor. Procurem um senhor, esqueci o nome dele. Já viu um senhor, cabelo branco. Ele é um youtuber, pensamentos muito legais. Ele ganha dinheiro com visualizações, com propaganda e tudo mais. Não é uma coisa nova. A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Onde você vai enfiar esse cara? Eu não tenho dúvida. Ele é contribuinte individual. Por quê? Facultativo ele não é. Ele exerce atividade remunerada, lícita. Pelo menos não proibida, né? Empregado ele não é. Doméstico tampouco, avulso muito menos. Rural, muito menos, ele só vai cair aonde? No CI. Então, aprenda a ter esse mapa de introdução aos segurados, e eu só estou falando isso porque eu vou começar no artigo 15, tratar da qualidade de segurado. Então, eu queria te lembrar quem é o cara que é segurado. Cara, o artigo 15 da lei, que a gente começa, inaugura o benefício, né? Eu diria para você, esse mundo de benefício, ele normalmente corresponde a pelo menos, junto com a Constituição, a 60% do seu concurso, qualquer um. Seu concurso da FCC vão ter 4 questões, você pode ter certeza que 3, Constituição e benefício. Pode ter certeza. Quase certo isso, porque sempre foi historicamente isso. Pô, mas o artigo 15, você começou? Isso. Esse artigo 15, no programa, ele vem bem assim, ó. Manutenção, perda e restabelecimento da condição de segurado.